E aí, tudo bom? Hoje o papo é sério, hein? Você já assistiu o Coringa? Meus amigos, eu quero saber. Fala, meu people, porque simplesmente Coringa é um dos vilões mais icônicos da história das histórias dos vilões mais vilonescos. E o Batman, a história do Batman é muito boa nisso, porque além do Coringa nós temos outros grandes vilões, como o Charada, o Pinguim, a Arlequina, a Mulher Gato, entre outros, que a DC, na história do Batman, conta que, meu, é muito vilão, bicho. E o Coringa, pai? O Coringa, você tá louco, que hoje nós vamos destrinchar desse maluco, hein? Então, segura aí, que a gente vem com tudo. Então, pra gente ter uma ideia do que acontece em Coringa, a gente vai falar de uma Gotham que passa lá em torno ali de 1981, uma Gotham passando por um colapso político, muitas confusões, as classes mais altas se beneficiando cada vez mais e as outras sendo cada vez mais prejudicadas. E para piorar, temos o candidato Thomas Wayne, um magnata da época, e pelo sobrenome você já deve conhecê-lo, e ele é o candidato à prefeitura de Gotham e diz que ele é o salvador, que só ele pode resolver e equalizar a vida de todos. Será que vai ser bem assim? E em meio a essa Gotham muito louca surge quem? Arthur Fleck. Ele que simplesmente é um homem que tá bem explícito na sua face, que é um cara desequilibrado, desorientado totalmente, perdido no seu tempo, um cara que provavelmente deve ter alguns outros problemas de saúde, além deste aqui, né, do mental, tá certo? Então o Arthur Fleck é aquele cara que tá sendo menosprezado por todos, sabe? Crianças passam na rua, debocham dele, batem nele, e ele é um cara que não sabe lidar com pressão, com momentos ali que exigem um pouco mais como é que eu posso dizer? Um pouco mais de malemolência, vamos dizer assim. O cara precisa ter um jogo de cintura. Em muitos momentos ele tá ali sendo pressionado, passando por dificuldades, momentos assim que precisa de atitudes rápidas. E ele não sabe o que fazer, ele simplesmente começa a rir sem parar. E ele anda até com um cartãozinho avisando as pessoas, ó, se eu começar a rir, eu não sou um imbecil, mas é um imbecil. Eu tenho uma grave doença, assim, assado. Então, sempre quando ele tem grandes problemas, ele tem grandes risos e aí ele não sabe lidar com situações que a gente consegue ver várias vezes no filme. E depois de tudo isso, Arthur Fleck vira nada mais, nada menos que o próprio Coringa, claro. O Coringa que a gente consegue dividir em dois momentos no filme. Sua primeira parte, né, com o Arthur Fleck ele sendo sempre menosprezado, sempre agredido, aquela vítima da sociedade, né, aquele cara com diversos problemas psicológicos e sociais, sempre triste, a gente consegue ver um ambiente sempre de luzes baixas, azul, o tom da roupa dele sempre pesado, um cara que carrega diversos sentimentos. E depois, quando ele tem aquele start, né, quando ele dá a virada na vida dele ali, a gente já começa a ver claridade, mais luz, as roupas dele, como a gente já viu diversas vezes, ele ali com o seu terno vermelho e já muito mais colorido, e mostrando a sua nova fase, a fase mais aberta, ali, mais espontânea. Agora, o Coringa chegou, bem isso que ele quis dizer nesses momentos. E durante o filme a gente tem uma coisa muito louca que vai se passando dentro da cabeça do Arthur Fleck, que são diversas ilusões. Muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é realidade, o que é ilusão da cabeça dele. E isso, cara, isso é o que gerou diversas teorias quando você termina o filme. Você com certeza não vai chegar numa conclusão exata. Foi isso que aconteceu, foi isso que eu imaginei, foi isso que o ator imaginou. Então, o filme é muito louco, o personagem deixa a gente mais louco ainda. E para fazer o Coringa, a gente, claro que precisava de um cara à altura, porque até então todos os Coringas que nós tivemos, né, começando desde o César Romero, quando ele fez a série, aquela série famosíssima na década de 60,
que foi muito bem, que era um Coringa mais infantilizado e tudo mais. Depois a gente tem o Jack Nicholson, que vai muito, muito bem, já é um ator já de muito nome. Depois a gente tem o lendário Heath Ledger, que também foi considerado por muitos o maior ator a interpretar o Coringa, que deu muita relevância ao personagem, soube fazer de uma forma espetacular. Depois nós tivemos o Jared Leto, que infelizmente não teve um bom desempenho, talvez por conta do próprio filme, né, o Esquadrão Suicida, que não teve lá sua grande aclamação do público, né? E aí nós tivemos também o Mark Hamill. O Mark Hamill a gente não pode deixar de lado, ele que é o eterno Luke Skywalker de Star Wars, e ele que faz a dublagem na animação. Na animação do Batman ele dá a voz ao Coringa, isso é bem legal. E aí chegamos a esse filme de 2019 do Coringa, que a gente tem que dar muitas palmas, temos que reverenciar o Joaquin Phoenix, porque o cara foi sensacional. Ele está de parabéns por toda a construção do personagem, todo o trabalho, os cuidados que ele teve para poder montar esse Coringa. A risada é muito, muito única, cara. É uma risada que, sabe, muito perturbadora. Muito perturbadora, então ele foi muito bem nesse ponto. Além disso, cara, ele perdeu mais de 20 quilos, é coisa de 24 a 26 quilos que ele perdeu pra fazer esse papel. Quando a gente tem imagens dele como agora, antes de fazer o Coringa, né, ele na forma normal dele, cara, é uma diferença muito, muito grande, é gritante. Então todo esse cuidado que ele teve com a montagem do personagem, cara, ele merece muito, muito, muito os aplausos. Porque ele mandou muito bem e eu tenho certeza que ele é um grande candidato ao Oscar de melhor ator. Tem alguns entraves que a gente já vai falar na parte das polêmicas, que pode empecilhar que ele venha ganhar alguma estatueta do Oscar, mas eu acho que pelo público, pelos fãs, com certeza ele merece o Oscar de melhor ator. Então, parabéns, viu, Joaquin? Joaquin Phoenix, você é foda. Eu não conhecia você, hein? Agora sou teu fã. E um dos momentos mais perturbador pra mim, assim, um momento que eu fiquei, mano, eu sou um psicopata. Foi uma cena, cara, que eu preciso compartilhar com vocês. Eu não vou falar ela toda, porque ela tem um significado na história. Mas é um momento que o Arthur, ele mata uma pessoa e na casa dele, no caso, e tem um anão junto, que por sinal, quem faz a dublagem deste anão é o Gigante Léo. E quando eu vi a voz dele, foi muito engraçado, porque o cara é um comediante e tudo mais, então foi bem bacana ver o Gigante Léo na dublagem, na voz desse anão. E é legal porque nessa cena, antes de qualquer coisa acontecer, o Arthur vai lá e coloca aquela famosa correntinha na porta, né, que fica no alto, né. E aí ele mata um cara, e aí, cara, ele fala pro anão que ele pode ir embora sem problema. O problema é que o anão não alcança a corrente. E aí a gente tem uma sala de cinema rachando o bico com isso, cara. E eu achei que foi de extrema inteligência o diretor ter uma cena dessa, porque eu acho que ele coloca um pouquinho de nós na situação do Arthur ali, naquela psicopatia, né? Aquela loucura dele ali. Sabe? Não é uma cena pra você dar risada. Aquilo não é engraçado. Morreu alguém, você tá perturbando uma outra pessoa, tem uma outra pessoa te olhando desesperada pra ir embora com medo de morrer. E você dando risada na maior tranquilidade, com uma coisa mais engraçada do mundo. Então eu achei essa cena fenomenal e eu parei pensando assim e falei, mano, eu também sou um retardado. E sobre as polêmicas, obviamente que esse filme não ia deixar de ter pelo menos uma 155, né? Porque é o seguinte, um filme que trata um cara que tá sendo ali uma espécie de vítima da sociedade, como assim muitos disseram, ah, ele é a vítima da sociedade, uma pessoa que tá sendo humilhada devido ao sistema e tudo mais, e não é bem assim. O Arthur Fleck, o Coringa, ele tem problema psicológico, então ele tem um problema mental que ele precisa de tratamento, não é uma pessoa sã. Então, é muito diferente as coisas, e muitos colocam isso que pode ser um filme inspirador a fazer com que outras pessoas que se sintam vitimizadas vá a cinemas e cometam massacres e atentados, etc, etc e tal. Então eu acho que isso, cara, sabe, a gente tá num momento que as pessoas não sabem mais assistir as coisas, sabe, tem muita gente que assiste novela e vê alguma cena ou outra e se inspira e acha que isso é bonito porque viu na novela e, sabe,
As coisas não são assim, as pessoas não sabem diferenciar o que é ficção da realidade. Aquela velha frase, né, da arte imitando a vida, imitando a arte, ou a arte que imita a vida, sabe? Um negócio assim. Cara, jamais a vida acho que poderia imitar a arte. A arte, ela é beta, ela pode ser feita o que quiser. E no filme como esse do Coringa, cara, você tem que saber assistir, analisar ali o que é certo e o que é errado e aproveitar ao máximo. Até mesmo essas polêmicas aí, foi levantado questões como no cinema dos Estados Unidos, que eu lembro a região exatamente, esse filme não vai ser passado lá por respeito ao massacre que teve no filme Cavaleiro das Trevas, do próprio Batman, onde um cara entrou armado lá e matou 12 pessoas na sessão de cinema. É, por respeito, o cinema não vai exibir o filme, e as famílias dessas vítimas da época fizeram uma carta aberta para Warner Bros. Pedindo uma conscientização, que ela fizesse um trabalho para que não houvesse mais situações como aquela que ocorreu. E não fica só restrito aos Estados Unidos, aqui no Brasil nós tivemos o mesmo problema, agora com o Coringa, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, nessas ocasiões aí, teve sessão que foi encerrada, não tiveram, porque clamor, assim, estavam com medo, porque as pessoas poderiam, sabe, provocar alguma coisa, teve burburinhos ali, e aí as sessões foram encerradas ou interrompidas. Como essa do Rio Grande do Sul, teve até uma ameaça, uma suspeita de um atentado lá, e aí a sessão foi cancelada no meio. Então, cara, muitos lugares, até um adendo que muitos lugares estão proibindo que as pessoas vão até o cinema caracterizadas, cara. Olha que ponto nós chegamos, você não poder mais curtir por inteiro um filme que você é fã e tudo mais. É complicado, né? E devido a tudo isso que eu já comentei, fora cenas muito pesadas que nós temos ali no filme, a gente tem a principal polêmica que envolve Gary Glitter. Gary Glitter, que é um dos compositores da música Rock and Roll Parte 2. Ela é uma música que está muito bem situada no filme no momento que o Coringa, né, já transformado tá ali em Coringa, tá naquele momento já revelador dele, dançando na escada. Então é uma música que faz um ícone muito grande para essa imagem do Arthur. E essa música pertence a esse Gary Glitter, que ele é simplesmente um cara que está preso. Ele que cometeu diversos crimes de abuso sexual, pornografia infantil, foi algumas coisas desde a década de 70 que ele acabou carregando, porque o sucesso dele foi em 70, 80, em 90 ele tem o declínio. Em 97 ele é condenado pela primeira vez e preso em 99. Ele tá preso desde 2015, pegou 16 anos. Então até os 87 anos ele não sairá da cadeia. Ele tá com 75 neste ano. Então, devido a esse cara, a todos os problemas que ele teve, né, de abuso sexual e tudo ligado à criança, cara. Então, muitas pessoas criticaram a direção, criticaram a Warner, criticaram todo mundo que tinha direito, falando que deveriam ter tomado cuidado e ter tirado esta música do filme. E vale lembrar também que essa música tá em diversos outros filmes. A gente tem filme com Arnold Schwarzenegger, nós temos um filme com Adam Sandler. A NFL e a NBA usaram muito essa música para abertura de jogos, de intervalo, de campanhas e tudo mais. Então é uma música icônica. Talvez foi um grande deslize da produção em colocar essa música, porque ela já tinha participado, já era uma referência no meio. E aí eu acho que não se ligaram que o compositor estava uma bronca bem feia. Mas e aí? Eu quero saber de você, se você já assistiu Coringa, se você vai assistir, qual é a sua expectativa? Só para você saber que na primeira semana, o Coringa arrecadou mais de 90 milhões de dólares nos Estados Unidos. É a maior bilheteria de todos os tempos no mês de outubro, numa estreia, tá certo? Então ele foi muito, muito bem mesmo. No Brasil, já arrecadou mais de 30 milhões de reais. Também foi muito bem aqui no Brasil. E aí eu quero saber de você. Você vai assistir Coringa ou não, meu amigo? E você que já assistiu, eu quero saber se você teve o mesmo sentimento do que eu. Porque, cara, quando eu saí daquela sessão de cinema, eu falei assim, pau no do Batman, cara, porque foi foda demais o filme. E eu sou Team Coringa, cara. Eu saí assim, Coringa, Coringão. Coringão não, né?
Coringão não dá, né? Mas Coringa, pai. Coringa foi monstro, cara. E aí eu me coloquei assim, nossa, eu tô torcendo para um anti-herói. Para um vilão. Tá certo isso. O cara matou gente inocente. O cara fez coisa errada. E a gente sai vangloriando um vilão, cara. Será que isso é loucura nossa também? Será que a gente tá certo? Eu fico meio assim, né? Porque o pessoal foi comentando comigo, meu, você tá torcendo pro vilão, cara. O cara fez isso, fez aquilo, mas, sinceramente, o cara merece, cara. Porque o vilão foi top, bicho. O próximo filme vai ter que ser do caralho pra poder superar esse. Batman, se preparem. E pra quem... Presta atenção bastante no filme, porque o doido aqui não prestou atenção quando aparece o Batman. O Batman aparece no Coringa. É, meu amigo. Aparece. E eu não me liguei, né? Do nada ali. Tá ali com Wayne. E aí vaza um Bruce Wayne. Eu falei, Bruce Wayne, eu conheço esse nome. Peraí. E aí, era o Batman. E agora aquele momento novo aqui no canal do Iguinho, que é o momento que eu trouxe pessoas, colegas, amigões de verdade, para poder falar sobre o Coringa. E hoje teremos a participação do Rafa, da Mari e do Caduzão. Então, toca aí! Fala galerinha do Iguinho Channel, eu sou o Rafa. Eu sou a Mariana. E hoje a gente vai falar um pouquinho do filme Joker. O Igor pediu pra gente fazer uma análise do que a gente achou do filme O Coringa, sem dar spoiler. Então, o que você achou? Sem dar muito spoiler, na verdade nada de spoiler, mas eu achei o Joker um filme sensacional, um filme muito bom. Foge um pouco daquele super vilão de filme de super-herói, foge um pouco daqueles... Explosão, tiro, bomba da DC ou da Marvel. Conta a história realmente de uma pessoa que foi vítima da sociedade, que foi uma pessoa que... É a história do Arthur Frank, né? Alguma coisa assim. Arthur Frank. Ele trabalha como palhaço, né? O sonho da vida dele é ser comediante, mas ele tem uma trajetória muito difícil desde criança. Ele sofre de um problema mental, uma psicose, é mal interpretado, literalmente apanha, né, da vida. Ele tem uma história bem complicada, né? É uma história difícil. Aí você acaba percebendo que a plateia, a galera que tá assistindo o filme, cria uma empatia por ele. Você acaba torcendo pelo vilão, né? Você quer que as coisas deem certo pra ele. Isso a gente percebeu dentro da sala de cinema. Conforme o enredo vem sendo contado, você percebe que a plateia, diante das dificuldades que vão sendo apresentadas, né, do ator, o pessoal começa a criar uma certa empatia com o vilão. Então ele vai... Aí fica aquele negócio na sua cabeça, você pensa assim, puta, será que a pessoa, ela nasce um vilão ou ela se torna um vilão? Então, eu acho que tá aí a grande pegada do filme do The Joker, que diferencia ele dos outros, é que não é um enredo banal de super-herói, ele vai lá, vence e pronto, acabou. Tem toda uma história por trás, né? Leva uma reflexão. A gente sai do filme pensando, poxa, ele era uma pessoa boa... E ele se tornou, será que a sociedade fez com que ele mudasse? Ou será que ele nasceu assim, ele é psicopata? Então tem uma reflexão bem complexa por trás, né, do propósito do filme. Bom, eu achei um filme sensacional, não dá pra falar mais, senão vamos acabar contando o filme inteiro, mas é um filme show de bola, um filme sensacional. Te recomenda. Valeu. Assistam. The Valeu, Joker. Iguinho! E aí, galera? Bom, eu vou dar minha percepção sobre o filme do Coringa. Como alguns sabem, Gotham é uma cidade com uma criminalidade muito alta, onde as pessoas ricas são muito ricas e as pessoas pobres são muito pobres. No meio de tudo isso surge um cara, que é o Coringa, que está cansado de tudo isso. O povo também está muito cansado. E ele vem como realmente uma máscara, como um representante de todo aquele pavor que a sociedade já tem dos grandes políticos. O Coringa ele vem para mostrar que as pessoas que estão marginalizadas também podem ser vistas. Se você está esperando um filme de super-herói, talvez você fique um pouco decepcionado. Mas é um filme maravilhoso no quesito drama. Ele vem falar sobre a essência, sobre a natureza daquelas pessoas que possuem problemas psicológicos, né, e que passam por diversas dificuldades durante a sua vida. O Coringa ele representa tudo isso. Chega em momentos do filme que você está torcendo por ele, que chega a parecer que é normal ele matar alguém, você está torcendo para que ele faça isso. Uma coisa que acaba trazendo pra gente um questionamento interno sobre, será que eu também sou representado pelo Coringa? Cara, se você ainda não assistiu, não perde tempo, é um filme fantástico. Mas agora eu prometo não falar mais nada, agora é com vocês, meus amigos. Eu quero saber o que você achou do Coringa, o que você espera,
O final, o que você acha do final? Por favor, comenta aí, mas avisa pros outros não lerem, né? Porque vai dar spoiler e spoiler é mancada. Mas eu quero saber, porque eu fiquei com algumas dúvidas nesse filme e eu quero que você discuta comigo sobre esse final, o que rolou, o que foi ilusão, o que não é ilusão. Quantos anos tem o Coringa? Essa é minha grande dúvida hoje. Eu quero saber com quantos anos tem o Coringa. Porque ele vai confrontar o Batman com quantos? Porque o Batman no filme aparentemente tinha uns 12, 13. O Coringa, na minha concepção, já tinha uns 45. E aí? Como é que vai ser o combate? Vai ser o vovô contra o adolescente? Então, por favor, você que é fã, ficcionado pela DC, pelo Batman, pelo Coringa, quantos anos tem o Coringa nesse filme? Deixa no comentário aí, porque eu quero saber muito de verdade verdadeira, viu? Tá certo? Então, a gente fica por aqui. Até a próxima. Curte, se inscreve. Kiss for you.